prosseguindo a história da Igreja 2, o item 9 do nosso material didático, estamos na lição 1. Os mártires Doroteu e Pedro. 304 da era cristã. Bom, eu coloquei aí uma citação de Eusébio de Cesareia. Ele, apesar de, infelizmente, estar entre os bispos que foram presos e sobreviveram, né? Então, por isso foi acusado e certamente adorou realmente os deuses para não morrer. Então, em seu livro, História Eclesiástica, publicado pela CPA dele, diz: acima de todos quantos foram celebrados alguma vez como admiráveis e famosos por sua valentia, assim entre os gregos como entre os bárbaros, esta ocasião fez destacar os divinos e excelentes mártires Doroteu e os servidores imperiais que o acompanhavam. Ainda que seus amos os tenham considerado dignos da mais alta honra e no trato não os deixavam atrás de seus próprios filhos, eles julgavam com toda a verdade maior riqueza do que a glória e o prazer desta vida, as injúrias, os trabalhos e os variados gêneros de morte inventados contra eles, por causa de sua religião. Uma pausa aqui para explicar a vocês, ou seja, as autoridades romanas acreditavam que o império estava sendo prejudicado porque os cristãos não adoravam os deuses. De onde vinha essa crença? Lembre-se, vinha dos sacerdotes pagãos. E eles fizeram isso para tentar resgatar o culto pagão, porque a história diz que os templos pagãos estavam esvaziando. Ok? Comentário prossegue. Somente mencionaremos o fim que teve um deles, e deixaremos a nossos leitores que por ele concluam o que sucedeu aos outros. Na mencionada cidade, um deles foi conduzido publicamente ante os imperadores já indicados. Ordenaram-lhe, pois, que sacrificasse, e ao opor-se, mandaram pendurá-lo desnudo e lacerar todo o seu corpo à força de açoites, até que rendido fizesse o ordenado, mesmo contra a vontade. Ou seja, vamos torturar eles, tira a roupa deles e vai batendo até eles adorarem os deuses. Para os imperadores, aquilo era necessário, porque o Império Romano, nesse período, ele está enfraquecendo. Lembre-se que eu disse para vocês, desde os dias de Décio, ali próximo do ano 200, os historiadores descrevem que o Império Romano, até aquele período, ele pode ser comparado ao ouro. E depois ele vai sendo comparado à prata, até chegar ao ferro com ferrugem, que vai ser lá já no 5º século que ele vai ser destruído. E nesse período aqui, o início do 4º século, o Império Romano está sofrendo grandes derrotas, porque os bárbaros viviam numa miséria muito grande, eles tinham sido dominados pelos romanos cerca de 300 anos antes, 350 anos antes. Nesse período eles estão vivendo então em grande dificuldade, então eles aprenderam a arte da guerra, estão atacando e cada dia está aumentando a pressão no exército romano. Então, para os imperadores, seria verdade o que os sacerdotes falavam, porque antes da ascensão do cristianismo, no final do 1º século, os historiadores dizem, foi o auge do Império Romano. Então os sacerdotes sempre diziam, né? Júpiter nos deu a vitória, Apolo nos deu a vitória. E aí os imperadores mandavam presentes para eles, mandavam sacrificar, às vezes mandar sacrificar 200 bois. Próximo do ano 50 da era cristã, teve um imperador romano, não me lembro o nome dele agora, mas ele mandou sacrificar 200 bois, dar de presente para sacrifício lá no templo de Jerusalém. Então, os presentes para os sacerdotes, em geral,
eram muitos, eles queriam que agradar os deuses. E agora, aqui nesse período, no início do quarto século, o Império Romano sofrendo, o que eles estão fazendo? Eles estão acreditando nessa história que vem sendo contada desde o ano 89, que o Império Romano começou a cair, enfraquecer, porque o primeiro século, lembre-se, foi o auge do Império Romano. A partir disso, o Império foi enfraquecendo. A partir do ano 200, iniciou o terceiro século, 201, o Império Romano enfraqueceu ainda mais, porque além dos bárbaros teve uma peste. Então o Império Romano foi enfraquecendo. Aqui nós estamos no início do quarto século. O Império Romano está enfraquecendo ainda mais. Então, mesmo aqueles senhores, né, que eles, por exemplo, senadores, pessoas que viviam no Império, de alguma maneira eles estão sofrendo, o Império está lucrando menos. Então, o que eles queriam? Que o Império voltasse a vencer. E no entendimento deles, segundo o que eles ouviram dos sacerdotes pagãos, a culpa era dos cristãos. O comentário prossegue. Mas como ele se mantinha inflexível, mesmo depois de padecer estes tormentos, e seus ossos já apareciam à vista, misturaram vinagre com sal e o derramaram nas partes mais laceradas de seu corpo. Então, olha, esse Dorotel, né, e Pedro, eles, quer dizer, estão sendo torturados, tiraram a roupa deles, estão batendo, e eles pegaram agora naquelas partes que estariam mais feridas e foram jogar o vinagre com sal. Imagine a dor, como isso queimava, né? E prossegue. Mas também desdenhou estas dores, e então trouxeram ao meio umas brasas e fogo, e como se faz com a carne comestível, foram consumindo no fogo o resto de seu corpo, e não todo de uma vez, para que não morresse em seguida, mas pouco a pouco. Ou seja, eles queimaram mais de maneira que a pessoa não morresse logo. Os que o haviam posto sobre a fogueira não podiam soltá-lo, até que ainda depois de tantos padecimentos desse sinal de aceder ao mandato. Mas ele, solidamente aferrado a seu propósito, entregou vencedor a sua alma em meio aos tormentos. Tal foi o martírio de um dos servidores imperiais, digno realmente do nome que levava, chamava-se Pedro. Dorotel e Gorgônio, juntamente com muitos outros do serviço imperial, depois de passar por combates de todo gênero, morreram enforcados e alcançaram o prêmio da divina vitória. Bom, Eusébio de Cesareia escreveu esse livro a pedido do imperador Constantino, né, para contar a história da religião que ele estava organizando, sendo que nós veremos que essa religião é muito diferente da verdadeira religião cristã, tanto que daqui a pouco nós veremos. Nos dias de Constantino ainda vai haver perseguição, ok? Aqui nós ainda estamos na perseguição do período de Diocleciano, antes de Constantino se tornar o imperador, que ele se tornando o único imperador, aí vai acabar a perseguição de vez. Lembremos que nesse período ainda haviam 4 imperadores, a história chama de tetrarquia, ok?